Meus irmãos, vamos, mais uma vez, um privilégio poder expor as Escrituras nessa manhã, aqui com vocês. Se você puder abrir sua Bíblia em 1 João. Nós daremos início hoje na exposição da primeira carta de João. E hoje nós vamos conversar sobre o primeiro capítulo. O primeiro capítulo nós vamos ler do verso 1 ao 10, esse é o capítulo todo, tá? Então, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia. Se não trouxe uma Bíblia, senta do lado de um crente aí e vamos ler junto. Vamos lá então, 1 João capítulo 1, verso 1 ao 10. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há treva alguma nele. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos estamos enganando. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e também purificar-nos de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado algum, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Feche seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e terra, nós mais uma vez te glorificamos, te exaltamos, rendemos tributos, louvores a Ti nessa manhã, Pai. Nós oramos pedindo por espírito de sabedoria e revelação nessa manhã, Pai. Nos presenteie com espírito de sabedoria e revelação. Que as Suas palavras, Pai, essas verdades escritas nas Suas Sagradas Escrituras, possam penetrar os nossos corações, a nossa mente, Pai, trazendo confronto, mudança de vida, conforto, consolo, tudo isso que ela faz, Pai. Nós oramos agradecidos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A igreja primitiva, assim como a igreja atualmente, ela passou por diversas dificuldades. E o Novo Testamento está recheado de situações onde Deus ele foi tão cuidadoso conosco em expor essas dificuldades que ali aconteciam. Então, o contexto aqui por trás da primeira carta de João, primeira, segunda e terceira carta de João, as cartas que ele já escreveu ali no final da sua vida, possivelmente ali na ilha de Patmos também, são cartas direcionadas às igrejas da região. A gente percebe que não tem um destinatário essa carta. Sendo assim, onde ela lida, precisava ser obedecido. Então o contexto aqui era de o quê? Se você estudar um pouquinho mais, você vai ver com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes. Mas basicamente haviam pessoas se passando por falsos profetas. E entravam na casa de cristãos da igreja primitiva e começavam a disseminar heresias. Que tipo de heresia basicamente predominava nessa época? Gnosticismo. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o que nós vemos é que a partir dessas heresias sendo implantadas no coração daqueles cristãos, divisões começavam a acontecer, dúvidas começavam a serem geradas no coração da igreja,
e, consequentemente, um desânimo. É por isso que nessa manhã nós vamos conversar sobre, nós intitulamos como a comunhão com Deus e uns com os outros. Então, nosso intuito nessa manhã é falarmos sobre todo esse primeiro capítulo e com o objetivo de justamente falar o que o título da mensagem está dizendo. Então, o intuito de João era justamente escrever isso aqui para o quê? Para combater as heresias que estavam sendo pregadas naquela igreja da época e expor os falsos mestres, expor os falsos profetas. O intuito de João, ao escrever a igreja daquela época, era dar ferramenta suficiente para que os cristãos pudessem olhar um falso profeta e reconhecê-lo. Opa, não condiz com o que João escreveu. Então logo isso é um falso profeta. Logo isso é um falso ensino. E como eu disse, que ensino era esse? O gnosticismo ele pregava que Jesus, ele não era 100% homem, ou que não era 100% Deus. Eles acreditavam que o espírito era bom e que a matéria era má. Ou seja, logo não era impossível um ser divino habitar num corpo humano, em matéria humana. Era isso que eles pregavam. A outra coisa também, eles acreditavam que tinha alguns que recebia uma iluminação espiritual especial, sabe? Para alguns era disponibilizada essa iluminação, para outros não, ou seja, colocando uma superioridade para alguns da igreja. E tudo isso não é verdade, nós sabemos disso, e nós vamos falar exatamente sobre isso hoje. O que nós vemos também, como desafio dessa época, ao escrever essa carta, João, como eu disse a vocês, tem o que como objetivo? Tirar do meio da igreja esses falsos profetas, esses falsos mestres. Mais à frente nós vemos, inclusive no capítulo 2, verso 19, possivelmente mais para frente a gente vai conversar sobre isso em outra oportunidade, é o que? É justamente esses falsos profetas, esses falsos cristãos saindo do meio da igreja. E o que o João vai falar é que ele saiu do meio de nós porque não eram de nós. A outra coisa que nós vemos também como um desafio muito grande aqui diante de João era a falta de um amor fraternal. Ou seja, havia um distanciamento sendo gerado entre os irmãos da igreja, justamente por contendas que estavam sendo colocadas no coração da igreja, heresias, pensamentos diferentes daquilo que os apóstolos haviam pregado lá atrás. Então, o objetivo de João ao escrever essa carta é combater heresias, dar segurança da salvação, lá na frente a gente vai falar sobre isso também numa outra oportunidade, e incentivar também o amor ao próximo, o cuidado, o relacionamento uns com os outros, como também a comunhão, não só com os irmãos, mas principalmente ou primeiramente com Deus. Então nós vemos uma carta, não só essa, mas as 3 cartas de João, uma carta muito rica, como para a utilização de apologética, para a defesa da nossa fé, por que nós acreditamos em tudo que nós pregamos. É uma carta também que traz segurança para nós quanto à nossa vida espiritual. É uma carta também que nos traz ferramentas para discernirmos o falso do verdadeiro, a falsa teologia da verdadeira teologia, do verdadeiro evangelho, o falso profeta do verdadeiro profeta. É uma carta também que enfatiza o amor. É uma carta que prega Cristo, o verdadeiro Cristo, o próprio Deus sendo pregado através da pessoa de Jesus. Como nós vamos conversar nessa manhã, é uma carta que fala da divindade e da humanidade de Jesus também. O que outra vez, eu já preguei aqui inclusive, é essencial para a fé cristã. Amém? Até aqui? O que nós vamos observar, meus irmãos, ao longo da carta de João, é que ele traz algumas ferramentas para utilizarmos como testes. Muito prático, João. Testes como o quê? Testes teológicos, testes morais e testes sociais. Ou seja, porções dessa carta, a gente vai ver João tratando de alguns tipos de teste. Por exemplo, hoje nós vamos conversar sobre um teste moral. Ou seja, através disso que João lhe coloca a nós, ele fornece a nós, a gente consegue, mais uma vez eu repito, diferenciar, discernir o verdadeiro do falso. O que é isso
por que isso é tão importante para nós, para os dias de hoje? Olha para o contexto da igreja atual. Olha para o contexto da igreja brasileira. Trazer para a nossa nação. Quantas coisas erradas nós temos visto em nosso púlpito? Quantas coisas erradas nós temos visto aí sendo pregada, sendo disseminada? Dentre elas eu posso levantar algumas aqui. O liberalismo teológico, o que vai negar a autoridade máxima da Bíblia, e vai encontrar alguns caminhos ali para, não, é assim, eu penso dessa forma, a Bíblia fala isso, mas nós precisamos reinventar a Bíblia, precisamos acrescentar algo à Bíblia, precisamos interpretar diferente, porque o contexto da época era outro. Ou seja, isso está ou não está no nosso meio, meus irmãos? Sim. A outra coisa que nós vemos também, já falado muito no nosso púlpito aqui, o misticismo é sempre colocando as escrituras e algo a mais. É o evangelho e algo que precisa ser acrescentado. Ou seja, isso não é verdade, isso não é bíblico. Recentemente, se eu não me engano, o Iago pregou isso. Ou seja, isso também está de maneira vasta na nossa sociedade, na nossa nação. São igrejas pregando, não, você precisa fazer isso e mais isso aqui. É o evangelho e praticar isso. Gente, não é assim que funciona. O evangelho é suficiente para nos capacitar, nos salvar, nos constranger. É isso que 1 Timóteo vai falar quando Paulo escreve sobre a obra do evangelho, sobre as escrituras. Outra coisa também que nós vemos é o pragmatismo tomando conta do nosso púlpito. É um estilo de igreja que o que mais importa é sermos pragmáticos. E o que é pragmatismo? É você colocar resultado acima da própria pessoa. É você colocar, não, nós precisamos fazer isso, porque se não fizermos isso, o resultado não vem. E na maioria das vezes o resultado está associado a pessoas. Então nós olhamos para as igrejas e o que elas mais querem é volume de pessoas. Então acabam associando o sucesso de igreja verdadeira com o quê? Ah não, a igreja está cheia. Como que é a sua igreja, meu irmão? Cara, não falta lugar. Ou melhor, falta lugar. Falta lugar, nós estamos enchendo, e o que mais importa aqui enchemos a igreja de pessoas, mas em momento algum a gente se preocupa com como essas pessoas estão sendo discipuladas, como elas estão sendo evangelizadas, como que se encontra a família delas. Isso é muito comum, igrejas cheias, pastores possivelmente coração quase, se não, já caiu visando lucro dos fiéis, aquilo que os fiéis podem proporcionar à igreja. Ou seja, de maneira resumida, é ou não uma mensagem necessária para os nossos dias? Sim, com certeza. A carta de João, ela é fundamental para os nossos dias, para a igreja atual. E o que nós vemos aqui, entrando no nosso desenvolvimento da mensagem de hoje, é que João é muito direto. Você percebe algo diferente das demais cartas neotestamentária, de outros apóstolos, por exemplo, é que não há aquela introdução, aquela saudação calorosa, aquele direcionamento ao fulano de tal. Não, ele vai direto, ele é incisivo aqui em falar do que precisa ser dito. Ou seja, a gente vê um senso de urgência. E a primeira coisa que nós vemos é João de cara falando da pré-existência de Cristo, desde antes da fundação do mundo. O que ele vai dizer é que o que era desde o princípio, ou seja, aqui nós vemos já de cara atributos da pessoa de Jesus sendo expostos. É ele falando da eternidade de Jesus, ou seja, aquele que nunca foi criado, aquele que sempre existiu, aquele que era antes da fundação do mundo. Ou seja, a autoexistência, nós podemos trazer também aqui um atributo de Deus, um ser que nunca foi criado, mas sempre existiu. Quando João ele entra já dizendo, com a primeira frase isso aqui, ele está de fato combatendo aquilo que estava sendo disseminado na igreja. Era o fato de Deus que talvez Jesus, a pessoa de Cristo Jesus, não fosse 100% Deus. Mas não, João vem trazendo o que aqui de primeira? Sempre existiu. Ele estava com Deus, sempre foi Deus, ele é Deus.
Amém? Adiante também nós vemos o quê? Olha só, João abordando a humanidade de Jesus, ele fala o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e que as nossas mãos apalparam. Aqui nós vemos João trabalhando a humanidade de Jesus. Ou seja, ele pega alguns dos nossos principais sentidos, né? O toque, a vista aqui, a audição, e fala, não, nós ouvimos sobre ele, nós ouvimos diretamente ele, nós tocamos nele, nós vimos ele. Ou seja, nós concluímos que, João conclui aqui, traz a nós, que Jesus sim, ele foi 100% homem. Ele era, presencialmente aqui, 100% homem, e ele está hoje sentado à direita de Deus Pai, como 100% homem também. Nós sabemos disso aí, não é pregado nos nossos púlpitos aqui de maneira frequente, ele ascende aos céus, e ele decide viver eternamente com um corpo ressurreto, com as marcas do seu sofrimento. Lembra, na Páscoa nós conversamos muito, de maneira muito pontual sobre esse assunto. E se nós negamos, ou duvidamos, ou temos insegurança sobre esses dois pontos, divindade e humanidade de Jesus, logo o nosso cristianismo, ele está alicerçado sobre a areia. Meus irmãos, bases fundamentais da nossa fé é o fato de que Jesus, ele é 100% Deus. Ele é 100% homem. Se negamos uma dessas coisas, logo a nossa fé é em vão. Logo a nossa fé, ela está sobre uma areia movediça, por exemplo. Não temos por que permanecer aqui, não temos por que continuar aqui. E aí, glória a Deus por isso, Deus em tamanha graça e misericórdia, ele decide se manifestar a nós. Meus irmãos, quando Deus decide enviar o seu Filho à terra, Jesus, a pessoa de Jesus, e lá eu recordo com vocês João também, capítulo 14, verso 9, o próprio Cristo fala, quem vê a mim, vê ao Pai. Hebreus vai falar, Colossenses vai falar que Jesus é a imagem do Deus invisível. É Deus materializado em forma humana. Ou seja, nós sabemos que desde Gênesis 3, após o pecado, o nosso relacionar com Deus, ele foi corrompido. O nosso acesso a Deus, ele foi estragado por causa do pecado. Só que Deus é tão misericordioso, ele é tão gracioso, que ele se move, ele decide se mover de alguma forma, e tudo isso já estava planejado desde antes da fundação do mundo, né, o que a Bíblia vai falar. A pessoa de Cristo naquela cruz, se oferecendo em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter acesso novamente a Deus. Ou seja, Deus decide se manifestar na pessoa de Jesus. E o fato de Deus ter se manifestado na pessoa de Cristo Jesus, torna agora o acesso a Deus Pai algo, eu não diria possível, mas algo que é verdade, algo que é um fato, algo que estamos aqui e agora temos acesso novamente ao Pai. Amém? Glória a Deus por isso. Ou seja, Deus, o que nós podemos conhecer de Deus, saber de Deus, encontra-se na pessoa de Jesus. Só podemos conhecer a Deus, só podemos ter acesso à revelação de Deus porque o próprio Deus decidiu se revelar a nós. Nunca seríamos capazes de fazermos algo, elaborarmos algo que pudéssemos nos achegar até Deus. Então, se não fosse Ele, com tamanha graça e misericórdia, enviando o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos novamente se achegar a Deus Pai, estaríamos perdidos, estaríamos distantes de Jesus, de Deus Pai. Ou seja, o que João fala no verso 2, e a vida se manifestou. Quem é a vida? Jesus é a vida. E nós a vimos, ele fala aqui, e dela damos testemunho.
Ou seja, a respeito de Jesus, aquele a quem vimos, nós estamos testemunhando agora. Nós estamos falando agora. Nós estamos anunciando a vocês essa vida, a vida eterna, que estava com o Pai e agora foi manifesta a nós. Se manifestou a nós, foi manifestada a nós. Ou seja, nós entramos num outro ponto aqui. A proclamação do verbo da vida. Uma vez que temos comunhão com Deus Pai, uma vez que temos acesso a Deus Pai, uma vez que experimentamos a vida eterna, não no sentido pleno ainda, mas agora a certeza de que alcançaremos esse lugar, né? E igual nós cantamos hoje mais cedo aqui, sobre a plena satisfação em Jesus, ou seja, somos felizes ou não, somos alegres ou não. Sim, passamos por tribulações, passamos por dificuldades, tempestades, mas a nossa certeza é de que em Jesus nós temos a plena satisfação. Nós temos a plena alegria. Vamos lembrar do que o salmista fala em Salmos capítulo 16, que na presença de Deus existe plenitude de alegria e riquezas perpétuas. Ou seja, se desfrutamos dessa comunhão, se desfrutamos deste acesso a Deus, logo não podemos reter isso a nós somente. Eu tenho certeza que se existe algo em você que você está muito feliz, você descobriu, você desfrutou, você imediatamente compartilha essas coisas. Não é verdade? Não é assim? Você compartilha, você leva adiante, você fala, você comunica. Ou seja, no que envolve a proclamação do Evangelho, se nós desfrutamos dessa comunhão, nós agora compartilhamos também com os nossos irmãos isso. Nós levamos a proclamação do Evangelho. Que Evangelho é esse? De que Jesus se manifestou. De que Jesus, o próprio Deus, decidiu se manifestar a nós na pessoa de Jesus. E o que isso gera? O que a proclamação do Evangelho gera? O que ela tem de consequência? Qual é o propósito dela? Primeiro ponto que eu trago a vocês: promover a comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros. É o que o verso 3 vai dizer. É isso que João fala. Você pode acompanhar na sua Bíblia. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, ou seja, a proclamação do Evangelho. Para o quê? Qual que é a finalidade? Para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é o quê? É com o Pai, é com o Filho, Jesus Cristo. Ou seja, a primeira coisa que nós vemos como propósito da proclamação do Evangelho é a comunhão com Deus Pai, Filho, Espírito e uns com os outros. Ou seja, ao mesmo tempo que João ele escreve isso, ele está pregando isso à igreja primitiva aqui, à igreja apostólica, com o intuito de proteger a igreja dos falsos ensinos, dos falsos mestres, ele também convida esses irmãos para junto de si. Ele não só prega o Evangelho e fala assim: meu irmão, cuidado com o falso mestre, cuidado com o falso ensino, mas ele fala assim: cuidado com o falso ensino e vem caminhar com a gente. Vem para perto de nós, vem para perto dos ensinos apostólicos, vem para perto de mim. Ou seja, quando nós anunciamos o Evangelho, além de pregar o Verbo encarnado, o Verbo vivo, nós pregamos também a comunhão uns com os outros. Nós chamamos os irmãos para mais perto, para mais próximo. E se tratando de comunhão agora uns com os outros, isso é muito... Na maioria das vezes nós conduzimos a comunhão como um simples café diante da mesa. Nós definimos comunhão com o irmão como um simples momento de conversa e de relacionamento. Legal, pode ser que seja isso também, mas o que nós vamos ver nessa passagem, que a comunhão ela é espiritual. A comunhão ela vem de Deus, é o Espírito que gera comunhão. É impossível que nós achemos um jeito de gerar comunhão entre nós. É impossível que criemos meios de comunhão entre nós, se não for o próprio Espírito. Eu trouxe aqui, o reverendo Augusto Nicodemos, ele fala que a comunhão que João ele tem em mente aqui é principalmente a união doutrinária
entre a igreja daquela época, os leitores a qual João estava escrevendo. É a unidade doutrinária e a unidade naquilo que os apóstolos pregavam em relação à pessoa de Jesus. Ele fala o seguinte, um parágrafo que eu trouxe, que eu faço uma citação: a doutrina apostólica é a base para a verdadeira comunhão. Boa parte dos esforços modernos que nós promovemos hoje, de unidade entre os cristãos, nós temos ignorado esse princípio fundamental. E acabamos promovendo uma unidade que se baseia primeiramente em trabalhos conjuntos de evangelização, de obras de caridade, marchas para Jesus, shows. A ideia que atua por trás dessa filosofia é de que as definições doutrinárias e exatidão teológica levam divisões entre os crentes. Ou seja, nós deixamos de lado as doutrinas bíblicas, as bases da nossa fé, porque achamos que isso vai gerar divisão e começamos a promover comunhão de maneira superficial, achando que shows, eventos, e glória a Deus por isso, se a consequência de tudo for isso, mas acabamos invertendo a ordem e esquecemos que, se não for o próprio Espírito gerando comunhão, é impossível que tenhamos comunhão uns com os outros. Se nós não estivermos com base, ali como fortificados nas doutrinas apostólicas, logo é impossível gerar eu ter comunhão com você, meu irmão. Não tem como. Se você pensa diferente disso aqui, é impossível. Se eu penso diferente disso aqui, é impossível que tenhamos comunhão. A nossa comunhão não é apenas uma identidade doutrinária, mas também uma comunhão mística com Deus. Ou seja, essa koinonia, que do original, a palavra koinonia é comunhão aqui, é a vida eterna que vem do Pai e se torna uma vida compartilhada pelos crentes, compartilhada pelos cristãos. Se a nossa comunhão primeiramente não for com Deus, é impossível que eu tenha comunhão com você. Para que eu tenha comunhão com Deus, eu preciso acreditar nas Sagradas Escrituras. Eu preciso acreditar nas doutrinas apostólicas aqui, pregadas pelos primeiros apóstolos. Se eu creio diferente disso, logo eu não chego direto, eu não consigo acessar Deus com um falso ensino, com uma falsa doutrina. Então logo eu não consigo ter comunhão com você, meu irmão. E eu pulo aqui para o verso 7, olha o verso 7, olha na sua Bíblia. Olha o que diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Ou seja, a única maneira de nós comungarmos, de nós termos comunhão aqui dentro dessa igreja e fora dela, é se andamos na luz, se andamos com Cristo, se estamos em Cristo. Você pode muito bem tentar promover N tipos de comunhão, N meios de comunhão com o seu irmão. Se os dois não estiverem na luz, não estiverem em Jesus, não é comunhão bíblica que nós temos. Pode ser um entretenimento, pode ser um momento de passatempo, de diversão, de risada, que é muito prazeroso, que é muito legal, mas não é a comunhão bíblica que nós estamos tendo. Glória a Deus. Amém? A comunhão eclesiástica, a comunhão dentro da igreja, ela exige fidelidade doutrinária, meus irmãos. Exige que nós sejamos fiéis. A unidade, a comunhão dentro da igreja, ela não é um sentimento. Ela não é, eu estou em comunhão com meu irmão, algo assim institucional. Não é. Ela é espiritual e doutrinária. Ela parte do próprio Deus. Amém? Trazendo isso para algo mais prático, para ficar um pouco mais claro. Se nós temos comunhão com Deus, amamos Ele, logo amamos a Sua Sagrada Escritura, e se amamos a Bíblia, se amamos a Deus, logo o nosso objetivo é obedecer ela, obedecer a Deus. E a Bíblia fala sobre o amar uns aos outros. Inclusive, capítulo 5, numa outra oportunidade, quero deixar bem claro, nós vamos falar especificamente sobre isso. E João lhe bate muito forte nesse ponto. Sobre o amar uns aos outros. Só para adiantar, se dizemos que amamos ao Senhor e não amamos o nosso irmão, 1 João capítulo 4, somos mentirosos. É mais ou menos isso que ele vai falar. Ou seja, meus irmãos, a comunhão entre nós aqui
se não amarmos primeiramente o Senhor, é impossível que nós tenhamos comunhão uns com os outros. A proclamação do Evangelho também, da verdade, do Verbo encarnado, ele visa um outro propósito: promover a completa alegria. Olha só que legal. João ele fala aqui: e escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, alegria, ela não é um sentimento, a alegria é um fruto do Espírito. Ela faz parte dos frutos do Espírito. Ou seja, se estamos em Cristo, se estamos no Senhor, somos alegres, temos alegria. E o que João vai falar aqui, que o fato de ele pregar a Cristo, faz com que a alegria dele seja completa. Se estamos pregando Cristo, logo somos felizes, somos alegres, estamos alegres. E a alegria é uma marca da vida cristã. Não é verdade? Sim, passamos, como eu falei, por leves e momentâneas tribulações nessa vida, mas a nossa satisfação, a nossa esperança e a nossa fé está em Cristo, está no futuro, naquilo que há de vir. Então olhamos para a eternidade e passamos por essas tribulações de maneira alegre. Né? Sabendo que, se tratando de comunhão com Deus, o nosso maior problema já foi resolvido. Nosso maior problema não é financeiro, não é emocional, não é físico. Nosso maior problema era uma vida longe de Deus Pai. E isso já foi resolvido, meus irmãos. Ou seja, glória a Deus. Ou seja, se nós temos motivos ou não, nós temos ou não motivos de nos alegrarmos, de celebrarmos, de estarmos contentes no Senhor. Nosso maior problema já foi resolvido. E através de Jesus agora temos acesso novamente a Deus. Ou seja, guarde isso. Comunhão com Deus é a coisa mais preciosa que nós poderíamos ter. Comungar novamente com Deus, aquilo que Ele, desde o início, criou para sermos, é a coisa mais preciosa que nós poderíamos ter. Que nós temos através de Jesus. Né? E até uma canção que nós cantamos essa semana na célula, ela fala, né? Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Ou seja, meus irmãos, Deus ele deu aquilo de melhor que Ele tinha. Deus ele deu o seu próprio Filho por causa de nós, para que nós pudéssemos novamente se chegar até a sala do trono com confiança, com ousadia. É o que o livro de Hebreus vai falar. Seguindo adiante, tudo isso, meus irmãos, a comunhão com Deus, com os nossos irmãos, precisa levar a gente a uma chamada, né? É uma chamada de santidade, de uma vida de santidade, uma vida de pureza. Ou seja, o que o verso 5 a 7 vai falar é que o quê? Se dissermos que mantemos comunhão com Deus, se mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, estarmos em comunhão com Deus precisa levar a gente a uma vida de santidade, a uma vida de pureza, a uma vida reta diante do Senhor. Amém? Quer fazer uma avaliação sobre a sua vida? Olha a maneira como você caminha. Olha como você se comporta. Olha como que é a sua vida de santidade, sua vida de pureza. E aí você vai tomar uma conclusão se você está de fato ou não em comunhão com o próprio Deus. Nessa manhã, o meu intuito, né, na verdade João primeiramente, mas agora eu estendendo aqui, expondo essa passagem, não é simplesmente a gente discernir os falsos mestres, os falsos ensinos, as falsas doutrinas, mas é primeiramente olhar para o nosso coração. Será que não é a gente que é falso cristão? Será que não é você e eu que temos disseminado aí falsos ensinos? Ou seja, Deus é luz e nele não há treva alguma. É o que João fala aqui. E se estamos nele, precisamos também caminhar como ele andou. Precisamos também andarmos na luz. Ou senão, o João vai chamar a gente de mentiroso aqui. Somos mentirosos, meus irmãos. Se dizemos que estamos em Cristo e não caminhamos como Cristo caminhou. Se não andamos de maneira como
Cristo andou. Ou seja, a santidade de Deus exige que a gente ande na luz. Andar na luz é andar com Cristo, é caminhar de maneira reta. Mas também o que João ele vai dizer nos demais versos, a partir do 8, se você acompanhar na sua Bíblia, é o que? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Ou seja, precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos ser verdadeiros, eliminar de nós, do nosso coração, esse auto-engano, de que somos bons demais, de que eu sou melhor que o meu irmão. Não, a gente é podre, nosso coração é podre. Até o dia que Jesus voltar a essa terra e regenerar todas as coisas, né? Concluir o processo de santificação nosso. Ou seja, precisamos reconhecer, porque se não reconhecemos as nossas falhas, somos mentirosos. Só que olha só, as nossas falhas, sim, pecamos, erramos, não negamos a presença de pecado em nossa vida. Eu aqui em cima, não estou aqui em cima porque sou mais santo do que qualquer um de vocês. Pelo contrário, sou tão pecador, ou senão até pior do que vocês. Mas o que nos assegura a nossa confissão e o nosso perdão é que a Bíblia fala o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, o que nos assegura é que a Bíblia fala que Deus está disposto a nos perdoar. Só que não podemos caminhar, meus irmãos, sejamos transparentes aqui, de uma maneira a qual se achamos santões demais, se achamos bonzões demais, bons demais, né? Se achamos o tocha. Não, gente, nós somos falhos. É claro que a sem vergonhice não pode caminhar a vida do cristão. Aquela vida de pecado contínuo, pecado, mesma coisa, todos os dias, e não abandona aquela prática pecaminosa. Mas não, o pecado na vida do cristão, nós falamos isso, não é um acidente. Agora, o arrependimento é contínuo. O arrependimento é diário. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça que João fala aqui. Tiago vai falar também, se confessarmos uns aos outros, Ele é fiel para nos curar. Ou seja, nós estamos trabalhando essa manhã a comunhão com Deus e com os irmãos. Olha como é importante as duas coisas. Eu não consigo estar em comunhão com Deus e não estar em comunhão com meu irmão, ou ao contrário. Acrescenta aqui Tiago mais uma vez, ou seja, se Deus me perdoa, eu confessando os meus pecados a Ele, eu sei que Ele também me cura se eu confessar aos meus irmãos. Ou seja, olha a beleza do corpo de Cristo. Olha que privilégio é caminhar com uma comunidade de fé, com uma congregação. Eu falo muito isso, meus irmãos. A salvação, ela é individualista, mas ela não é individual. Ela é individual, mas é individualista, perdão. Ou seja, Deus te salva, sim, mas Ele não te deixa num lugar sozinho, isolado, somente em comunhão com Ele. Não, Ele te insere num corpo. Nós cremos no cabeça para pertencer a um corpo. Nós estávamos sozinhos, destinados à morte eterna, à perdidão, no lamaçal do pecado, né? Efésios capítulo 2 vai falar que nós estávamos mortos, e Deus, em tamanha graça e misericórdia, nos tira de lá. Ele coloca a gente num corpo, numa família, a família de Cristo, a família de Deus. Ou seja, olha a beleza do corpo de Cristo aqui, meus irmãos. Se tratando de comunhão nessa manhã, Deus, Ele é tão belo que Ele coloca a gente com outros irmãos, para dividirmos a caminhada, para dividirmos os fardos dessa vida. Ou seja, cabe a nós entendermos isso e praticarmos essas coisas. Você pode muito bem estar num lugar onde fala assim, nossa, ninguém se relaciona comigo na igreja, ou você pode ser a pessoa que vai promover esses relacionamentos. Você é a pessoa que vai confessar os seus pecados uns para os outros, um para o outro ali. Você pode ser essa pessoa que entendeu, primeiro do que seu irmão, as verdades da Bíblia. E você vai ser essa pessoa que vai promover essa comunhão, porque se uma vez nós estamos em Cristo, logo nós temos a comunhão uns com os outros. Ou seja, olha para a sua vida nessa manhã e diga a você mesmo, faça uma autorreflexão, uma autoanálise aqui. Se você está ou não em comunhão com Cristo.
E aqui, como eu falei para vocês, sobre o filtro moral, sobre o teste moral que o João vai apresentar, é justamente isso. É em relação à pureza, é em relação à santidade, é em relação à comunhão. E eu repito o que eu falei lá atrás. Eu vou estender isso não somente aos falsos profetas, mas primeiramente a nós. Se somos ou não cristãos de verdade, cristãos verdadeiros. E a maneira como nós podemos filtrar isso, testar o nosso coração, testar a nossa vida, é justamente fazendo essa pergunta: como que está a nossa comunhão com o nosso irmão? Como que está a nossa comunhão com Deus? E então nós teremos aí verdadeiros ou falsos cristãos. E é natural, tá, gente? Capítulo 2 a gente vai ver. Eles saíram no meio de nós porque não eram de nós. Beleza? Amém. Glória a Deus por isso. Concluindo, o time de música pode subir, por gentileza. João, ele nos chama, em sua primeira carta aqui, a uma fé baseada na verdade. É uma vida na luz, uma comunhão real com Deus e com os irmãos. Não há evangelho sem o Cristo verdadeiro. Não há comunhão sem santidade. Lembra, sem santidade ninguém verá Deus? Hebreus vai falar. Ou seja, não há como termos comunhão com o próprio Deus se não vivemos uma vida reta diante dele. E também que nós vemos aqui que não há perdão sem confissão. Amém? Ou seja, algumas aplicações práticas. Precisamos examinar se estamos andando na luz ou nas trevas. Minha oração nessa manhã é para que você, no seu tempo com o Senhor, no seu dia a dia, nos seus momentos a sós, ou até em conversas com o seu cônjuge, ou com o seu colega, com o seu amigo, vocês possam analisar se vocês estão andando, se nós estamos andando na luz ou nas trevas. Precisamos também lembrar nesta manhã que temos a segurança do perdão em Cristo. Se confessarmos de maneira sincera, de maneira transparente, se reconhecermos as nossas falhas, alcançamos esse lugar de perdão. E por fim, precisamos encorajar uns aos outros a viver de maneira verdadeira e bíblica, baseado nas verdades, nas doutrinas apostólicas. Não apenas em afinidade, não apenas em sentimentos. Aqui eu cito também Amós capítulo 3:3, onde o profeta fala: pode dois andarem juntos se não estiverem em comum acordo? Ou seja, posso caminhar com meu irmão se não amamos as mesmas coisas, se não odiamos as mesmas coisas? Ou seja, se não amarmos o Deus único e verdadeiro, será impossível de termos comunhão uns com os outros. Se não andarmos na luz, que é onde Deus está, onde Cristo está, não podemos ter comunhão com Cristo, e muito menos com os nossos irmãos. Amém? Que nessa manhã a gente possa olhar para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos com Deus, com os nossos irmãos, e, enfim, trazermos amadurecermos os nossos relacionamentos, amadurecermos a nossa fé em Cristo, nossa fé na pessoa de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa manhã.